E aí, eu sou o Bruno Queiroz, optometrista, e se você também é optometrista, eu tenho certeza que você sabe que uma boa anamnese, ela vai te dar embasamento para ter uma consulta de excelência, que é o que a gente precisa. E se você quer entender melhor isso, fica até o final do vídeo que eu vou te falar 4 perguntas essenciais que a gente precisa fazer na nossa anamnese para a gente garantir que a gente não está errando e que a gente está entregando uma prescrição perfeita para o nosso paciente no final da consulta. Bora lá! Que a anamnese é a base do exame, todo mundo já sabe, né? Mas que a gente precisa conduzir ela de uma maneira, nem sempre eu vejo acontecendo. Então, a gente precisa ser intencional na hora da nossa anamnese para a gente poder conduzir o exame da maneira que a gente quer, para a gente conseguir extrair do nosso paciente as informações que a gente precisa. A anamnese é onde ele vai me dar as informações sobre como é a rotina dele, quais são as atividades, quais são as dificuldades que ele tem com a visão, qual que é o problema que ele está fazendo ali, que ele veio até a mim por causa de quê. Então, a anamnese muitas das vezes me poupa tempo, ao contrário de que muita gente acha que ela toma tempo, porque ela me traz informações e fica muito mais fácil de eu entregar o que o paciente quer, o que ele precisa, porque eu fiz uma boa anamnese. Então a primeira pergunta que eu sempre faço é: qual o motivo da consulta? Qual o motivo principal? É o MPC. Por que aquela pessoa veio até mim? Por que aquela pessoa veio fazer um exame de vista? Quando eu não pergunto isso, às vezes na cabeça do paciente é nítido que é só, estou só fazendo um exame de vista ou fui reprovado no exame de carteira. O que está acontecendo? E eu preciso saber isso porque através daí é o início da minha consulta, é o início de qual é o problema dele e como eu vou resolver. Perguntar qual é o motivo principal da consulta é fundamental, é a base do início da nossa anamnese. Às vezes o paciente pode tentar ser um pouco direto, ser um pouco curto, eu preciso buscar mais informação dele. Às vezes ele fala: não, eu só quero renovar meu óculos. Aí eu vou perguntar mais coisas: mas e aí, como que está o seu óculos hoje? Qual que é a sua maior dificuldade? É para longe? É para perto? Tem alguma dificuldade para leitura? Luz te incomoda muito? Então a gente começa a fazer outras perguntas através da conversa, né? E às vezes quando ele me fala, por exemplo, eu preciso renovar meu óculos porque eu vou fazer o exame de carteira. Qual que é a sua categoria? Aí eu começo a perguntar mais coisas naquele sentido, entendeu? Eu vou entrar para uma empresa e eu preciso de um óculos de segurança. Opa, qual que é a sua função na empresa? Como que você trabalha? Você usa para longe, usa para perto? Onde você vai estar? É no campo, é num ambiente fechado, é no escritório que tem iluminação? Então, tudo são perguntas que vão me ajudar a fazer uma prescrição correta para o paciente no final, beleza? Então, essa primeira perguntinha, qual o motivo principal da consulta, a gente sempre deve fazer, porque é o início da nossa conversa, do nosso bate-papo. A segunda pergunta muito importante que eu faço é, depois da história de ter entendido que o paciente veio fazer no consultório, eu pergunto: como é a sua visão para longe? Porque mesmo que o paciente reclame só para perto, a gente sempre deve fazer a refração para longe para depois fazer uma acuidade visual para perto, né? A gente precisa fazer uma adição em cima do grau de longe. Eu sempre pergunto como é a visão do paciente para perto e perceba que eu pergunto sempre de uma maneira, com uma pergunta aberta. Eu nunca pergunto: sua visão para longe é boa? Ele vai falar assim: é ou não é, e não me deu informação nenhuma em relação a isso. Eu pergunto: como é? Como você enxerga uma placa? Como você enxerga uma pessoa do outro lado da rua? E aí ele vai me dando informações e essas informações vão me dar características típicas de algum erro refrativo. Eu enxergo, mas passa um tempinho e fica embaçado. Ou eu olho, está embaçado, passa 5 segundos eu consigo ler. É tipo nítido de hipermetropia. A hipermetropia, o paciente olha, está embaçado, a cristalina acomoda e ele lê. O míope não, quando ele olha, eu não consigo identificar o rosto da pessoa, tá tudo embaçado para mim. Eu olho para uma placa e eu vejo como se fosse uma sombra atrás. Eu vou ver um filme, tem uma legenda, eu vejo uma sombrinha atrás da letra. É um típico caso de astigmatismo. Então, o que o paciente me relata sobre a visão dele de longe, muitas das vezes já me fala o que o paciente tem. Então, essa é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que a gente sempre deve fazer ela de maneira aberta, buscar mais informações cada vez mais. Uma terceira pergunta que eu sempre faço e sempre me dá bons indícios do que o paciente tem é: luz te incomoda muito? Para todos os pacientes praticamente que têm hipermetropia e astigmatismo, eles sempre vão me queixar que a luz incomoda, é muito comum isso. Nessa hora eu pergunto: como é que é de noite para você dirigir? Como é que é o farol? Não, o farol alto de carro parece que é aquele holofote, vejo vários feixes. Opa, indício de um astigmatismo. E aí eu começo a ter mais embasamento para quando eu der o próximo passo de iniciar a refração, de fazer os exames clínicos, eu vou ter mais certeza do que eu estou procurando. Eu não estou ali às cegas, eu tenho uma ideia pela reclamação dele do que ele tem. Quarta pergunta que eu faço, que é muito típico, característico dentro do consultório é:
Você tem muita dor de cabeça? Aí às vezes ele vai responder sim ou não. Se não, não, tudo bem, tá ok. Se sim, eu pergunto, qual a região da sua dor de cabeça? Porque a dor de cabeça, ela tem regiões específicas para diferentes tipos de dores de cabeça, né? A dor de cabeça de fadiga ocular, de cansaço visual, ela é bem característica porque ela é na frente, ela é na testa, ela é dos olhos ou aqui do lado, na têmpora. Quando o paciente me relata, tem dor de cabeça, eu pergunto onde é essa dor de cabeça. E aí ele me relata, é aqui na frente. Nossa, qual horário que essa dor de cabeça acontece mais? Tem uma frequência por semana? Como é que é? Aí ele vai me falar, todo dia à tarde eu tenho dor de cabeça. E aí é um indício de que ele tem uma hipermetropia ou que ele tem um astigmatismo e o olho dele está trabalhando em excesso, ele fica acomodando o dia inteiro para tentar corrigir a visão dele, para tentar controlar a luz. Esse esforço excessivo cansa, na hora que cansa vem a dor de cabeça como um sintoma do olho dele estar cansado. Eu preciso fazer essa pergunta para eu entender a necessidade dele, para lá no final, quando eu for fazer a prescrição, eu poder orientar ele, olha, seu problema era esse, sua queixa era essa, e a gente vai resolver com esse óculos, com essa lente, com esse tratamento, com esse grau. Fica muito mais fácil, o paciente confia muito mais, a gente gera mais autoridade e a gente acaba tendo um resultado melhor porque a gente fez as perguntas certas. Essas 4 perguntinhas parecem extremamente simples, mas elas são muito eficientes e eficazes na hora da nossa consulta. Às vezes eu falo que faço uma boa anamnese, na hora de chegar lá na refração, eu já sei o que o paciente tem, já sei qual que é o problema dele e eu já sei como que eu vou resolver aquilo. Eu só confirmo ali na hora da refração, na hora dos exames clínicos, o que ele tem, pelo que ele me queixou, pelo que ele me trouxe na hora da anamnese. Aproveitem, explorem muito essa parte da anamnese. Às vezes a gente acha que eu vou perder esses 5 minutos conversando, mas você está ganhando tempo lá para frente, vai facilitar o seu trabalho e vai te dar um resultado muito melhor para o paciente, para a visão do paciente. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre ótica, sobre optometria, quer se tornar um optometrista melhor, pegar mais confiança, mais dicas práticas no dia a dia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso, onde você vai aprender detalhes, passo a passo de cada etapa do atendimento, com dicas práticas para você aplicar no consultório e melhorar o nível, chegar num trabalho de excelência, uma prescrição perfeita para o seu paciente, que é o que ele precisa. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.